Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta semana faremos o estudo sobre o tayammum, ou seja, a ablução a seco, feita sem a água. De acordo com o Imam Abu Hanifa e Imam Muhammad, dois fundadores da escola Hanafi, o tayammum pode ser feito com qualquer elemento oriundo da terra, de origem geológica, como a terra, areia, pedra, pedras, gesso, cal, antimônio, arsênico. E isso se estende, obviamente, a concreto, a parede de tijolos, superfícies de cerâmica que soltam poeira, que não são pintadas nem vitrificadas. Em uma posição minoritária divergente, Abu Yusuf defendia que só poderia ser feito com solo e areia especificamente. O tayammum, ele pode ser feito nos seguintes casos. Primeiro, quando a pessoa não consegue encontrar água durante uma viagem. Segundo, quando a pessoa está fora do terreno urbanizado, a pelo menos 1,5 km de distância de qualquer fonte de água. Terceiro, quando a pessoa consegue encontrar água, mas está doente e teme que o uso da água agrave a doença. Um quarto caso, se alguém está em impureza maior, estado de janaba, precisa tomar banho, mas teme que se fizer o banho, ghusl com água, o frio o mate ou o deixe doente. Nesses casos é permitido. Casos de ausência de água e casos de saúde permitem que se faça ablução seca, tayammum. O tayammum é recomendado para pessoas que não encontram água, mas têm esperança de encontrá-la no final do tempo de oração. Então, nesse caso, a pessoa deve atrasar a oração e procurar água. Se não encontrar, a pessoa pode fazer o tayammum. Se a pessoa encontrar a água, portanto, ela faz a ablução e reza. Caso contrário, ela pode utilizar o tayammum. Se um viajante não acredita que haja água perto dele, ele não é obrigado a procurá-la e pode realizar o tayammum. Entretanto, se ele sabe ou acredita que há água por perto, ele deve primeiro procurar pela água. Como fazer o tayammum? Primeiro, a pessoa dispondo da superfície, digamos, por exemplo, uma pedra. A pessoa bate as mãos de frente e verso contra aquela superfície, sacode o excesso de poeira que haja porventura e faz dois movimentos. Em um, a pessoa limpa o rosto, como se estivesse fazendo a ablução normal. E no outro movimento, os braços até os cotovelos e as mãos. O tayammum, ele é feito de forma igual, seja para a impureza menor ou para a impureza maior. Significa que ele cobre ambas as impurezas, maior e menor, ou seja, aquela que necessita de banho ou aquela que necessita meramente de uma ablução simples. A intenção é obrigatória no tayammum. No caso do uso da ablução com água, ela é recomendada, ela é sunna, mas no caso do tayammum é obrigatório fazer intenção. Nós dizermos intenciono fazer a ablução seca, o tayammum, antes de executar esta forma de ablução. Quais são os invalidadores do tayammum? Em primeiro lugar, tudo aquilo que invalida uma ablução invalida o tayammum. Então, todos os fatores que nós já discutimos, que invalidam uma ablução normal, são fatores que também invalidam o tayammum. E quando a pessoa vê a água, ela não possui acesso à água, ela está com tayammum e aparece água nesse momento. Se a pessoa for capaz de usar a água, isso inclui a presença da água e condições de saúde, neste caso, o tayammum está invalidado. E a pessoa pode orar com o tayammum o que ela quiser das orações obrigatórias e opcionais.
Ele vai cobrir, portanto, as impurezas maior e menor, e ele vai permitir que a pessoa faça as práticas religiosas, as orações, sejam obrigatórias ou opcionais. Aqui lembrando que os fatores que invalidam o uso, a ablução normal, são fatores que invalidam o tayammum. Basicamente, se a pessoa sai do Islã, tem uma atitude que a coloca fora do Islã, porque é preciso ser muçulmano para que uma ablução seja válida, né? Então, isso invalida o wudu, a ablução, e invalida também o tayammum. Impurezas que saiam do corpo. Nós abordamos na última aula que excreções e impurezas que saiam do corpo são invalidadoras da ablução normal e, portanto, são do tayammum. E a perda de consciência, seja dormir profundamente, a insanidade, a embriaguez, o coma e o sono, exceto se a pessoa dormir sentada, de uma forma leve, são fatores que invalidam o tayammum. O riso durante a oração é um fator invalidador de ablução normal e também invalidador do tayammum. Então, essa semana nós fizemos este estudo sobre a ablução seca, que não é meramente uma ferramenta apenas para situações extremas em que não haja água, mas também situações de saúde em que não seja possível fazer o uso da água. Então há uma gama de situações em que a ablução seca pode ser necessária. Então é bom que nós saibamos como ela é feita. E aqui lembrando que ela é invalidada por tudo aquilo que invalida o uso, que nós já estudamos, e também é invalidada se a pessoa de repente tiver acesso à água e condições de utilizar a água. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat al-Fatiha.